Olá, bem-vindos ao canal Conexão Criança. Eu sou Tereza Frati, psicanalista e orientadora educacional. E junto com vocês, nesse canal, vou conversar, vou dividir, vou trazer ferramentas da relação do adulto com a criança. Seja você pai, professor, terapeuta, vamos falar sobre essa comunicação que às vezes se torna tão difícil dentro de sala de aula, dentro da casa ou muitas vezes dentro da clínica, dessa dificuldade da linguagem do adulto com a criança. Lembrando sempre do que o que nós falamos vai impactar diretamente na nossa criança e impacta principalmente na formação da personalidade dele, enquanto essa personalidade vai se formar nessas relações sociais. Como eu venho dizendo para vocês, as nossas primeiras relações sociais estão na família, na escola, na igreja em que as crianças frequentam junto com os adultos. E é neste momento que vai se dar a formação da estrutura da personalidade. Essa estrutura da personalidade, ela vem se formando através dessas relações sociais. Então, o que nós falamos para essa criança, da maneira como ela vai trazer para a vida dela, como verdade ou como uma crença, isso vai impactar direto nessa formação. Lembrando que a nossa personalidade, ela começa a se formar desde o nosso nascimento e tem o fechamento em torno aí de 8 a 10 anos, quando nós passamos por todas as fases da nossa primeira infância, desde o nascimento, ao mamar, ao desmame, ao xixi, ao cocô, a controlar esses esfíncteres. Então, toda esta passagem de toda essa nossa vida, nesta primeira infância, vai ter um impacto direto na formação da nossa personalidade. E é isso o que nós fazemos aqui nesse canal. Eu trago para vocês informações, trago ferramentas, trago estudos que podem ajudar nesta melhor comunicação. E quando você tem uma comunicação mais equilibrada com esta criança, numa comunicação de uma inteligência emocional, nós vamos ter aí crianças futuramente equilibradas. E aí, é dentro deste equilíbrio emocional que hoje eu venho trazer com vocês. Eu venho trazer uma fala para vocês que é dúvida de muitos pais. É uma dúvida de pais que estão aí na construção do seu filho, desejando que seu filho no futuro seja alguém, desejando que no futuro seu filho seja um filho de sucesso. E aí hoje a minha fala com vocês é como criar um filho de sucesso. E é claro que eu estou falando aqui em como criar um filho de sucesso, mas você pode criar um aluno de sucesso, você pode criar um paciente de sucesso. E ainda, dentro dessas nossas aulas, dentro dos nossos encontros, você, terapeuta, pode aprender ou desenvolver aqui a sua estratégia, o seu método de como criar ou como desenvolver um paciente de sucesso. E aí eu falo para vocês, qual é a base para nós desenvolvermos, para criarmos essa criança de sucesso? Poderíamos aqui hoje explorar 3 tripés, ou melhor, né? 3 vértices, um tripé, né? 3 tripés seriam 9, né, Tereza? Então, poderíamos explorar aqui um tripé, 3 vértices disso que é muito importante. Poderíamos falar aqui da perseverança, da integridade e do merecimento. E tudo isso, nesse tripé, ele tem que vir acompanhado de algo que a criança não pode ficar sem, de algo que a criança precisa sentir a todo momento, que é a sua presença. A presença de quem ela confia, quer seja dos pais, dos professores, do terapeuta, que muitas vezes essa criança faz um vínculo transferencial muito importante com esse terapeuta ou com essa professora
para a qual ela vai transferir toda a demanda do objeto feminino. E aí eu vou contar uma historinha para vocês antes de eu prosseguir, até para nós entendermos qual é a importância da nossa presença. Uma professora na escola tinha uma aluna que chamava muito a atenção. Vamos dar o nome aqui para ela de Clarinha, de repente. A Clara era uma criança muito alegre, ia sempre muito bem arrumada para a escola, com laços e fitas coloridas. Ela era uma criança que brincava no intervalo com os amigos, participava muito das aulas, era uma criança muito atenta. E por um tempo, o que foi acontecendo? A professora começou a perceber que a Clara ficou um pouco apática. A Clara estava quieta nos intervalos, não participava mais das aulas e Clarinha não vinha mais arrumada com os laços de fita. E aí essa professora resolveu chamar esses pais para um bate-papo, para tentar entender por que a Clara estava tão diferente nos últimos tempos. E ela chamou esses pais e os dois compareceram à escola porque sempre foram pais muito funcionais, muito presentes na vida dessa aluna. E a professora começou então a contar para esses pais o quanto ela estava preocupada com este movimento da Clara, porque a Clara havia mudado, não era mais uma criança alegre, ela não via mais os olhos da menina brilhar quando a menina chegava na escola. E aí os pais começaram a comentar do dia a dia, que é o que nós fazemos quando chamamos os pais para a escola. Nós queremos entender como é que está essa rotina da família para ver o quanto isso está impactando na criança. E os pais começaram a dizer que estavam mudando de trabalho, a mãe tinha sido promovida dentro da empresa e a empresa precisava mais da presença dela, o pai, num cargo também muito importante, estava atolado de trabalho, como ele mesmo diz. Muitas vezes eles chegavam em casa e precisavam continuar trabalhando, mas que estava tudo bem, Clara estava ali, eles estavam ali presentes. E a professora, ela estava preparando um trabalho de ciências com as crianças. Ela levara algumas sementes, estava preparando essas sementes num saquinho plástico, junto com um vasinho de terra que ela iria ensinar então a questão da germinação. E aí ela estava plantando essas sementes e ela finalizando, né? Então eles combinaram que se veriam, se encontrariam por um outro tempo. E aí a professora disse aos pais: vamos nos encontrar daqui a um mês. E enquanto vocês esperam, enquanto nós vamos observando a Clarinha, vocês vão observando ela em casa, eu gostaria que vocês cuidassem deste vasinho de planta até que nos vemos. E aí vocês trazem no nosso próximo encontro para que eu possa deixar na sala das crianças. E de fato, um mês após esse encontro, esses pais voltaram com esse vasinho em mãos. E a plantinha, que havia crescido um pouquinho, estava morta. E aí os pais chegaram e mostraram o vaso para a professora, dizendo: puxa, nós tentamos cuidar, mas ela morreu. E aí a professora perguntou como tinha sido. E ela disse que no começo eles procuraram regar na primeira semana, olhar para o vasinho. Mas que infelizmente, por conta do tempo, eles começaram a parar de olhar para a planta, de cuidar da planta. E aí no dia da reunião, quando eles foram pegar a plantinha, perceberam que a plantinha estava sem água e estava morta, sem vida. E aí a professora falou: percebem o que aconteceu com a Clara? A Clarinha era uma menina que tinha esse olhar dos pais, que vocês participavam da vida dela. Porém, com a correria do dia a dia de vocês, que eu entendo o quanto vocês precisam correr, o quanto vocês precisam trabalhar, vocês perderam um pouco o olhar para a filha de vocês. E a filha de vocês está murcha.
a filha de vocês está triste. E aí, depois disso, a professora passou várias ferramentas para que eles pudessem fazer e disse para eles: importante não é o tempo que vocês têm ficado com a Clara. O importante é a qualidade desse tempo. E aí, é essencialmente isso que eu venho trazer para vocês hoje, quando nós falamos em como criar um filho de sucesso, como criar uma criança de sucesso. E o que vai contar, o que nós vamos trabalhar hoje, conversar hoje, não é o tempo, vocês não precisam ficar o tempo todo com eles. Pelo contrário, vocês precisam dar o tempo que vocês têm. Mas o tempo que vocês têm, este tempo que você vai dar para a sua criança, tem que ser um tempo de qualidade. E a missão do educar, do criar este filho de sucesso, é como você cuidar de uma planta, com carinho, regando, percebendo sempre esta planta que está ali do seu lado. E aí eu te pergunto, como é que você tem criado, educado o seu filho? Você tem criado o seu filho para obter sucesso ou você tem criado o seu filho para ser apenas um cumpridor de tarefas? E é isso que a gente vê no dia a dia. O tempo não importa, o que vai importar é a qualidade. Quando você está com o seu filho, você está passando para ele, você está demonstrando para ele habilidades, tanto habilidades práticas quanto habilidades emocionais que vão impactar direto nesse sucesso. Ele não precisa fazer muitas coisas uma vez só. Ele precisa fazer uma coisa repetidas vezes para que ele aprenda. E aí nós temos visto muitas pesquisas recentes que vêm mostrado o quanto estas habilidades, estas competências, o quanto elas estão relacionadas com as competências emocionais, do dia a dia, de como essas crianças têm se portado quando você passa para ela uma tarefa, para que ela não cumpra apenas essa tarefa, mas que ela faça essa tarefa com um olhar emocional. E ao cumprir essa tarefa com este olhar emocional, ela vai trazer para ela uma competência emocional. Há pouco tempo atrás, eu estava lendo uma Veja antiga, que eu até guardei por conta do consultório ou de algumas questões de pacientes e de alunos. E essa Veja, ela deve ter mais ou menos uns 5 anos atrás. Que daqui a 5 anos, dizia a manchete, 90% da população estarão em terapia, porque não saberão lidar com o seu emocional. Daqui 5 anos, não sei, não me recordo muito a questão da porcentagem de funcionários de grandes empresas vão estar em terapia, porque não tem inteligência emocional para lidar com o seu cargo. E nas minhas leituras, li recentemente que há um tempo atrás, se não me engano foi na Isto É, ou na época, há um tempo atrás, as grandes empresas, os grandes escritórios de advocacia iam às portas de grandes faculdades de São Paulo ou de grandes regiões metropolitanas, como Mackenzie, PUC, a própria USP, buscar os seus novos funcionários. E hoje, algo muito implementado dentro das empresas, o que é necessário, uma das questões que se tornou necessária para a contratação de um funcionário, não é só a habilidade técnica que ele tem, mas sim a inteligência emocional. Como ele lida com as frustrações do mercado, como ele lida com as próprias frustrações e as adversidades. Você imagina, ficamos 2 anos em pandemia, como é que essas pessoas que mexem com
que tem grandes negócios ou que são responsáveis por grandes empresas, se não tivessem uma inteligência emocional, como é que sobreviveriam a essa época da pandemia? E então, esse estudo de como prosperar esses funcionários e como é que esses funcionários eles conseguem ter sucesso. Esse sucesso ele está pautado na infância. E uma das questões, como eu falei no início desse vídeo, é a perseverança. Vemos hoje a dificuldade que as crianças têm em trabalhar com a perseverança. O quanto tem sido difícil para elas esta habilidade emocional da perseverança. O quanto é complicado para essas crianças que hoje querem tudo e não dão sequência de nada. Falta perseverança para essas crianças. Falta para essas crianças uma continuidade desses desejos. Nós hoje, com essas crianças, estamos vivendo nos tempos líquidos. David Bauman, um autor da contemporaneidade, ele traz para nós que as crianças não têm mais uma relação emocional com as questões do dia a dia, com brinquedos, com relações de amigos, não tem mais questões, não desenvolvem mais afeto aos seus próprios materiais, perdendo, não valorizando. O que acontece hoje, que vivemos nestes tempos líquidos, segundo Bauman, acontece porque a criança dessa era moderna, ela tem um excesso de coisas, ela tem muitos brinquedos. Não sei se no seu tempo, de você que está aí me assistindo, que está participando desse momento comigo, mas eu, no meu tempo, eu tinha apenas um cesto de brinquedo. Hoje, as crianças, elas têm quartos de brinquedo. E aí o que acontece? Há um excesso de brinquedo. Então, se este meu brinquedo aqui, que eu tô brincando, ele quebra, eu não vou ali tentar consertar, eu não vou ali entender. Eu simplesmente deixo ele de lado, porque eu tenho um outro brinquedo. Olha o que é esse tempo líquido que Bauman traz pra gente. Bauman traz que nós não criamos, não temos mais a perseverança de cuidar. E é esta perseverança que nos faz ter sucesso. É esta perseverança hoje que falta para muitos adultos de sucesso. Por quê? Na primeira dificuldade, eles desistem. Como eu falei, o exemplo da pandemia, vocês imaginem só grandes diretores, grandes gestores desistindo na primeira dificuldade. Eu mesmo no consultório, na época da pandemia, foi a época em que eu recebi o maior número de pacientes com insegurança, com ansiedade, porque não sabiam como lidar com as adversidades, com a falta. Então, uma das questões da perseverança é saber lidar com a falta. Pois, se eu tenho este brinquedo e ele me faltou porque ele parou de funcionar e eu simplesmente descarto, não é? O que você fala para o seu filho quando você comprar um brinquedo novo para ele? Você fala, vamos pegar os brinquedos quebrados. Se ele tivesse a perseverança de cuidar destes brinquedos, de trabalhar com estes brinquedos, de olhar, de tentar consertar estes brinquedos, não haveriam cestos de brinquedos quebrados. Então, o que acontece com o seu filho, com o seu aluno que tem todo aquele jogo de canetinha, que chega na escola com o estojo da moda, que quebra a ponta de um lápis e ele já tem outro, ou do seu paciente, que chega e não aceita quando você dá o interdito. Será que essas crianças que estamos criando nessa era do mundo digital
nesta era líquida, nesta era dos excessos, será que eles têm perseverança? Aí eu deixo uma pergunta para você pensar agora. E você? Você tem perseverança naquilo que você faz? Você tem perseverança no seu projeto de vida? Você tem perseverança para conversar com a sua esposa quando vocês brigam? Você tem perseverança no seu trabalho para conseguir lidar com aquele chefe que te coloca muitas vezes as dificuldades? Qual tem sido a sua perseverança? A sua perseverança tem sido suficiente para os dias de hoje? Então vamos trabalhar esta perseverança em você, trabalhando a sua criança. Você trabalhando a sua criança, ali do seu dia a dia, o seu filho, o seu aluno, o seu paciente, o seu sobrinho, o seu neto, por que não? Você vai estar ajudando ele na perseverança. A perseverança, ela pode ser trabalhada? Pode. Ela deve ser trabalhada. A perseverança é algo que nós estimulamos desde criança. Estimule a sua criança, de novo, vou voltar aqui para o meu bloquinho, a pegar aquele brinquedo que ela joga de lado, ou quando você vai ver o brinquedo quebrou, ou ela vem mostrar para você que o brinquedo quebrou. Você a encoraja, ou melhor, você senta com ela dizendo, vamos consertar este brinquedo? Lembrem-se que os pais é que fazem o exemplo. São os pais que vão trazer para esta criança o exemplo. Se você vai falar, agora eu não tenho tempo de ver este brinquedo, depois eu vejo, e você nunca mais vê esse brinquedo, será que a sua criança vai aprender a ter perseverança? Olhe lá, aquilo que eu falei há pouco, não é o tempo que você vai dar para o seu filho, é o que? É a qualidade. O tempo pode ser reduzido, mas consertar um brinquedo, brincar com a sua criança, vai trazer muita qualidade para ela, muita qualidade para esse relacionamento. Então, primeiro, temos que trabalhar a perseverança. Como? Incentivando, encorajando e estando ao lado dessa criança. Querem mais um outro exemplo de como muitas vezes você pode trabalhar essa perseverança? A sua criança, na escola, você deu ali um desafio de montar um quebra-cabeça, ou o seu filho. E aí ele tenta e daqui um pouco ele vem para você e diz que não consegue. Você naquela correria com a classe do dia a dia, ou em casa na correria de fazer o almoço, diz para ele, esta peça é aqui. A outra é aqui, para tentar resolver logo. E você não para e senta e pensa com ele. Então, estar presente, incentivar, né, desafiar a sua criança, isso é o que vai ajudar na perseverança. E aí, você pai, você professor, precisa deixar de lado um pouquinho do que nós chamamos de superproteção. Olha só essa palavra, não? Quem é que nunca ouviu? Você superprotege. Quando é que nós superprotegemos um filho? Quando nós estamos à frente deles, nos colocamos à frente dele para fazer algo que achamos que ele não é capaz. Então, outra coisa para trabalharmos a perseverança, controle a sua superproteção. Superproteção é excesso. Todo excesso gera uma falta. Porque esta superproteção, na vida adulta, lá na empresa, quando ele estiver na gestão de uma empresa, ou tratando de um paciente, ou formando a família dele, ele vai sentir falta. Ele vai se sentir inseguro. Então, para você trabalhar a perseverança do seu filho, do seu paciente, do seu aluno, controle, por favor, esta sua superproteção. Superproteção é querer fazer algo pela criança que você acha que ela não é capaz. E muitas vezes, ali naquele quebra-cabeça,
Você acha mesmo que seu filho não é capaz de montar aquelas peças? E é nesse momento que você tem que perceber que seu filho é sim capaz de montar aquele quebra-cabeça, de ter alguma habilidade para determinada coisa. Habilidade se desenvolve. Todos nós temos alguma habilidade intrínseca, porém não podemos esquecer que a habilidade se desenvolve fazendo, habilidade se desenvolve no dia a dia. E aí é você que precisa perceber isso. E a pergunta é: o seu filho confia em você quando você diz para ele: vá e tente consertar o seu brinquedo, vá e guarde a sua roupinha. Isso é perseverança, isso é desenvolver habilidade. E aí, o seu filho vai desenvolver isso a partir da confiança que ele tem em você. Porque se ele confia em você, ele não vai ter medo de falar: mamãe, não consegui guardar a minha roupa. E aí você vai lá e vai fazer junto com ele: pai, eu não estou conseguindo consertar este meu brinquedo. E essa confiança, essa credibilidade que você vai passar para a sua criança, para o seu filho, para o seu aluno, é que vai fazer ele ir até você nos momentos em que ele se sentir inseguro. E aí eu vou te deixar uma outra pergunta. O seu filho, diante de uma insegurança, ele corre até você ou ele corre de você? Entendem como é importante desenvolver esta habilidade da confiança. E como é que ele vai ganhar esta confiança? Ele vai ganhar esta confiança quando você permitir que ele se frustre, quando você permitir que ele faça e erre. É nesta permissão, é neste momento onde ele se frustra. Lá vamos nós com o bloquinho. Ele se frustra e ele volta para você e diz: mãe, eu não consegui. Pai, eu preciso do seu auxílio. É neste momento da frustração que ele vai crescer, que ele vai desenvolver. Por isso, se você está perto, se você é pai, se você é mãe, se você é professora, terapeuta, está ali, a sua criança vai ter, ela vai ter uma confiança de ir até você. E se ela tem a confiança de ir até você, para você ajudá-la a tentar a fazer de novo, para que ela faça novamente, ela vai trabalhar a perseverança. Superproteger filhos, fazer tudo pelos filhos, os tornam pessoas passivas. A criança precisa desenvolver as competências, as habilidades dela. E quando ela vai, faz, erra, tenta de novo, e aí começa a fazer, e ela tem êxito, às vezes ela falha, é neste momento que ela desenvolve a crença da capacidade dela. Se eu super protejo meu filho, se eu arrumo o brinquedo para ele, se eu guardo a roupa, se eu arrumo o armário, se eu arrumo... Mãe, se eu arrumo a mochila do meu filho, se eu fico arrumando o lanchinho sem a ajuda dele, ele não desenvolve a crença da capacidade. É essa crença da capacidade que vai ajudá-lo neste momento da perseverança, que é necessário para que ele cresça esta habilidade dele de fazer e não de desistir. Então vejam o quanto é importante essa sua criança nesse momento do fazer e do se descobrir, do desenvolver a habilidade, do se frustrar e fazer de novo. Eu tenho certeza que alguns pais que estão aqui comigo faziam aquelas armadilhas para passarinho e não davam certo. E aí vocês iam de novo, pegavam a caixa de papel, colocavam o pauzinho, amarrava na linha para puxar e não dava certo, e iam e faziam de novo. Por que nós fazíamos isso? Porque nós não somos crianças do excesso.
Nós não somos criança do mundo líquido. Hoje a menina tem uma boneca, daqui a pouco vem a tal da bebê reborn, aí eu não quero mais aquela, aí eu quero as mini bonecas, aí eu jogo, aí o cachorro comeu os mini sapatinhos, e aí formou-se aquele caos. Eu me lembro e posso falar para vocês, não é dó, não é se fazer de coitada, não. Eu tive durante toda a minha infância, até os meus 16 anos, eu as tinha e depois doei. Eu tive duas bonecas. Duas bonecas. Uma, você mexia o braço e dava risadinha, a outra você dava a mamandeirinha com água e ele fazia xixi. Então, essas bonecas me permitiram brincar de ser mãe. Eu via a minha mãe com o meu irmão mais novo, eu via as outras mães e as bonecas me permitiram isso, me permitiram ser uma filha que ia até o fim. É óbvio, eu também tive momentos de querer fazer o inglês e parar, de querer fazer aula de violão e desistir. Mas eu era uma criança, eu fui uma criança que trabalhei muito no que você tinha, no cuidar, no fazer o batismo da boneca. E eu sei que você também foi assim. Eu sei que você que está aqui comigo também teve uma boneca, ou nem teve. Eu não tive bicicleta e nem por isso hoje sou frustrada. E eu sei que você também. Eu tô falando de mim porque eu sei que você também vem de uma fase de não excesso, aonde nós brincávamos na rua, brincávamos de polícia e ladrão, de carteiro tem carta, não é verdade? Então, por que que nós, que não somos de uma geração do excesso, somos tão teimosos e damos o excesso para os nossos filhos a todo momento? Não dê o excesso para o seu filho. Ajude-o nesse momento a crescer. Faça acordos com ele. Lembra que eu falei agora que muitas vezes eu começava a aula de inglês e desistia, não queria mais ir no curso de inglês? Ou começava o violão, a dança e parava? Como é que você vai trabalhar isso com a sua criança? Faça acordos com a sua criança. Ok, você quer começar o curso de inglês ou você quer começar a aprender a tocar violão? Eu vou com você, vou te matricular e aí nós vamos fazer um acordo. Você vai fazer a aula, ver se você gosta e faça a aula experimental. Depois da aula do experimental, né, que é sempre quando dá aquela empolgação. Ai, mãe, eu gostei, eu quero muito aprender a tocar violão. Ok, você fez a aula experimental. Agora eu vou matricular você no violão e você vai seguir todas as aulas. Nós estamos em outubro, então você vai novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, porque é necessário que você passe esse tempo para realmente você aprender. E se ele desistir daqui 1 mês e meio, não quero ir mais. Mas lembra que nós tínhamos um acordo e você precisa ver se realmente você gosta. Então, é necessário que você se coloque, porque se seu filho começa a fazer algo e ele quer desistir, e você permite, vai permitindo que ele desista, faz o violão, não gostou, vai o balé, compra toda a roupa de balé e a sua filha não quer mais. Agora ela quer fazer futebol com as amigas, aí compra, não quer mais. Você percebe que você mesmo não está estimulando a perseverança. E você é um adulto hoje que a sua criança interior também desiste de tudo? Então, olha como nós, olhando e observando e analisando a nossa criança interior, olha hoje como nós muitas vezes nos pegamos, agindo e fazendo coisas que muitas vezes nós não fomos perseverantes e nossos pais não deram essa continuidade. Talvez porque eles não soubessem como fazer naquele momento. Mas olha o quanto é importante. Eu gosto muito de uma fala
de Maria Montessori. Maria Montessori é uma italiana pedagoga e médica, e ela falava que nós precisamos educar para a vida. Não devemos fazer pelas nossas crianças aquilo que elas são capazes de fazer, de realizar sozinhas. Muitas vezes, né, vocês sabem que eu trabalho como orientadora educacional numa escola e a criança vem correndo e muitas vezes, até para fazer um carinho e para ajudá-la, eu falo, olha, seu tênis está desamarrado, vem aqui que a tia T, como eles muito carinhosamente me chamam, vai amarrar para vocês. Eu me pego fazendo este carinho. O ideal não seria, vem aqui, sente aqui do meu lado e vamos amarrar esse tênis juntos? Olhe como nós, sem perceber, e inclusive eu, como estou falando para você, nós nos pegamos tomando a frente das nossas crianças, realizando as atitudes. Por quê? Porque é muito mais fácil nós fazermos por ele. É muito mais fácil nós realizarmos a tarefa. Então, vamos permitir que eles realizem. Vamos estar ao lado deles. Vamos ser este ponto de confiança para eles. Outra questão, para o seu filho ser uma pessoa, um adulto de sucesso, é necessário que ele tenha algo que eu falo muito para os pais e que eu sei que vocês têm, por isso que eu falo. Permita que o filho de vocês veja em vocês a integridade. Permita que eles vivenciem junto com vocês a integridade. Confiem nesse potencial de integridade que vocês têm para que seus filhos possam sentir também. Ser íntegro é falar a verdade. Ser íntegro é cumprir o que você prometeu. Ser íntegro é saber dizer obrigada, por favor, me desculpe, principalmente quando nós não estamos com a razão. Eu vejo nas crianças o quanto algumas crianças têm dificuldade em se desculpar. Você é aquele pai ou é aquela professora que se desculpa com o seu filho nos momentos certos? Que você se desculpa com o outro, com a sua esposa, com algum outro adulto na frente da sua criança? Ou você é aquele pai que fica falando para o seu filho que ele precisa ser ele, que ele não precisa se desculpar com ninguém, que se ele fez o certo, ele que vá até o final? Não. Ser íntegro é você ter um olhar para as questões e mesmo assim saber se colocar, mesmo assim com toda a razão do mundo, saber se desculpar, saber se colocar no lugar do certo ou do errado quando acontece algo. E como é que seu filho vai aprender a ser íntegro? Vendo a sua integridade de adulto. O seu filho vai olhar em você. E como é que você vai trabalhar a integridade com ele? Se você prometeu alguma coisa para o seu filho, cumpra. Se você prometeu que na semana que vem você vai levá-lo ao parque para andar de bicicleta, vá. Se você prometeu ao seu filho que você vai jogar bola com ele, vá. Cumpra o que você prometeu. Seja verdadeiro, seja honesto. Porque o que importa em primeiro lugar para a criança, para o seu filho, é o que ele é. E depois, é o que ele faz. Porque se o seu filho tiver a integridade, o que ele faz vai ser somente um resultado dessa integridade. Então, ensine seu filho a ser. Os pais geralmente dizem para os filhos, não minta para mim. Não é isso que você fala para sua criança? E quando esse filho diz a verdade, você fica bravo com ele. Então, o que vai na cabecinha desta criança, né? Eu vou mentir ou eu vou falar a verdade? Se de qualquer maneira o meu pai vai ficar bravo.
É claro que nós não concordamos com a mentira. É claro que nós não gostamos que o filho ou que o seu aluno minta para você. Mas aí é como você vai abordar. Você vai abordar isto, a mentira, conversando, olhando no olho dele, falando que você não entende porque ele teve tal atitude. Você não entende porque ele mentiu para você. Mas você vai ajudá-lo a não mentir mais para ele. Você vai estar ao lado dele para que ele fale a verdade, mesmo que a verdade do seu filho não seja a sua verdade. Então, crie uma conexão, crie a conexão criança. O seu filho precisa perceber que vocês têm uma conexão para que ele diga a verdade. E quando você trabalha a verdade com o seu filho, com a sua criança, com o seu aluno, quando ele vem dizendo que não fez a lição porque ele esqueceu, ele vem dizendo a verdade, você criou uma conectividade. E quando você cria essa conectividade, a sua criança vai ser íntegra com você. Ela vai respeitar você. E se ela respeita você, se ela respeita o adulto, ela vai respeitar as pessoas dos seus relacionamentos sociais. Olha o quanto é importante esta conexão. Olha o quanto é importante que o seu filho, que o seu aluno tenha essa conexão, que ele tenha esta relação de confiança com você. A integridade se trabalha na questão da confiança dessas relações. E essas relações se criam através da comunicação. Na educação, todo erro, toda falha, toda falta, toda mentira deve ser visto como um ponto para que se trabalhe o aprendizado. Lembrem disso, erro, falta, mentira, é ali o ponto aonde você vai trabalhar o aprendizado com a sua criança. E nesse momento do aprendizado, é aí que você vai ter a oportunidade de educar para a integridade. Educar para a integridade é ensinar os seus filhos a entenderem que o erro é uma etapa fundamental do aprendizado, que errar faz parte, mas que você sabe e que é necessário que ele saiba lidar com esse erro. E para que ele saiba lidar com esse erro, você precisa trabalhar nele a segurança, a confiança. Ele vai ter confiança em você se ele se sentir seguro. Então pergunte para ele como é que você se sentiu quando você mentiu para mim. Ao invés de mentir, pergunte como é que você se sentiu quando você não contou a verdade. E quando você falou que realmente não fez a lição porque esqueceu, como é que você se sente? Não é um alívio quando nós conseguimos desmentir alguma historinha? Porque é muito difícil levar nas costas uma mentira. Vocês imaginem para esta criança como é difícil. Então aqui vai mais uma ferramenta importante na construção do seu filho para o sucesso. Quando ele errar, não encubra um erro dele. Pais e mães, professoras, eu sei que os alunos são os queridos, sempre tem aquele aluno que você fala, ele é tão bonzinho e você vai deixar passar. Não encubra um erro da sua criança. Encobrir um erro da sua criança, do seu filho, encobrir a verdade, significa a não proporcionar nele o exercício da integridade. E quando eu falo de integridade, eu estou falando do dia a dia. Uma pessoa íntegra que está ali nas suas relações sociais, trabalhando essa integridade, ele é uma pessoa grata. Ensine o seu filho, ensine o seu aluno o princípio da gratidão.
A gratidão que deve vir pelo coração e não a gratidão apenas da boca para fora. Que ele deve ser grato por ter pais como você e você ser grato por ter um filho como ele. Que o seu aluno é grato porque ele tem ali um momento para aprender. Olhe para o que você tem. Ensine seu filho a agradecer tudo o que vocês têm e não ao que você não tem. Eu quero, né? As crianças vão rezar à noite. Papai do céu, o Natal está chegando, 3 meses, né? Ou menos até. Eu preciso daquele brinquedo. Não, papai do céu, o Natal está chegando e eu agradeço pela minha casa. Esse princípio da gratidão que está relacionado, que corre paralelo com a integridade vem de você. Quem vai dar o exemplo é você. E aí mais uma perguntinha para a nossa aula de hoje. Hoje, neste momento em que você está assistindo esse vídeo, você é grato pelo quê? Pelo que você tem sido grato? Me fale uma coisa que você agradeceria neste momento de coração. Alguma coisa que você tem física, alguma coisa que você usa no dia a dia, que sem ela prejudicaria. Você já pensou o quanto você tomar o seu banho de manhã no seu chuveiro quentinho, ainda mais hoje que estava frio? O quanto você pode ser grato por esse momento? Então, nossas crianças estão sem fazer o exercício da gratidão. Elas são crianças do excesso, do exagero. As crianças hoje só demonstram insatisfação. Ensine-as para o sucesso. Ensine seu filho a demonstrar satisfação pela vida que você tem. E peça ajuda para o seu filho. Ensine o seu filho a pedir ajuda. Isso faz dele uma pessoa íntegra. Peça ajuda, filho, venha me ajudar a colocar a mesa. Mas coitadinho, ele ficou na escola o dia inteiro, tá cansada. E você que trabalhou o dia inteiro, que aguentou o seu chefe o dia inteiro, que tem um monte de contas para pagar, não está cansado do seu dia? E aí você não permite que seu filho se estresse? Será que a culpa das crianças serem assim hoje? Mas é a televisão, é o tal do sei quem neto, né? São as redes sociais. Será que a culpa mesmo está fora de você? É uma culpa nossa, do nosso dia a dia, que nós fazemos sem perceber. Como eu falei, vem aqui que eu amarro meu sapato. Não, filho, pode deixar que eu ponho a mesa. E aí, não precisa, filha, deixe que eu lavo a louça. E aí você está lavando aquela louça brava, porque você não sabe pedir ajuda para o seu filho. Você quer poupá-lo a todo momento. E aí você bate o prato, você bate a panela, porque você acha que seu filho tem que levantar do sofá e vir te ajudar. Mas quem tem que pedir ajuda é você. Não espere algo que eles ainda não estão preparados para dar. Então, prepare-os, ensine-os, pai e mãe, ensine-os a colocar a roupa na máquina. A máquina de lavar roupa hoje vem com todas as instruções. Ensine-os a arte, né? Eu falo a técnica milenar de quando fazem xixi, de abaixarem a tampa do vaso. Olha que técnica, eu falo, olha, você pega a tampa com a mãozinha, você vem e abaixa. E a tampa se abaixou. Olha que técnica milenar. Mas é muito fácil para você ir lá fazer o xixi e você abaixar a tampa, porque você não quer que seu filho reclame. Você quer deixar ele lá deitadinho, mexendo no celular. Se você chegar no banheiro e seu filho não abaixou a tampa, chame ele, faça-o abaixar a tampa na sua frente. Você pode fazer isso brincando, sendo sarcástica, e depois você vai falar, filho, olha como isso é importante. Você imagina na sua empresa, você chegar para usar o lavabo, ou o banheiro, ou o sanitário, e ele estiver sujo, com a tampa levantada. Você se sentiria bem? E aí, nesse ambiente corporativo,
Encoraje o seu filho. Encoraje o seu filho a ser íntegro, a trabalhar, a vencer. Tire da cabeça dele. Nós até vamos fazer uma aula sobre essa crença que nós temos, essa crença limitante de que o dinheiro é difícil para se ganhar. Não, o dinheiro não é difícil, é você que torna difícil. Faça, é você que não valoriza o que você ganha, porque para você tudo que você ganha sempre é pouco. E o seu filho não vai ser um adulto de sucesso se ele crescer acreditando que tudo que você tem é pouco, que você reclama de tudo. Então, mesmo que você ache que é pouco, aprenda a mostrar para o seu filho que você ganha o suficiente e que você pode ganhar mais. Que ganhar dinheiro é bom, que ganhar dinheiro requer o seu trabalho, requer a sua perseverança, requer a sua integridade, requer a sua gratidão. Então, encoraje seu filho no ambiente de trabalho dele. Encoraje seu filho que ele pode sim ser uma pessoa boa, que ele não precisa devolver as malcriações na mesma moeda, que se alguém foi sem educação com ele, ele pode sim, dentro do princípio da gratidão que você está ensinando a ele pode sim ser uma pessoa extremamente grata. E aí você vai estar encorajando. Você não vai estar ao lado do seu filho e nem permitir que as pessoas que estão em volta do seu filho o desencorajem. Quem vai estar encorajando o seu filho é você. E lembre-se que é você porque você é espelho para os seus filhos. Os seus filhos aprendem vendo. Pais que querem ter filhos ousados precisam ser o exemplo. Ousados que eu falo em tudo. É você ser educado no dia a dia. É você comer aquela salada que você quer tanto que seu filho coma e ele não come. É comer aquele legume que você obriga o seu filho a comer e você não come. Seja um pai ousado. Seja espelho para o que você quer com seu filho. Ah, Tereza, mas comer legume vai fazer o meu filho ser um adulto de sucesso? Sim, porque não é o legume que ele está comendo, é a atitude, é o que você fala vai estar em concordância com o que você faz. Filhos são capazes de sonhar e sonhos são feitos, são sonhados para realizar. Sonhe, realize, coloque metas. Sonhos sem metas são apenas sonhos. Então permita que seu filho sonhe, incentive seu filho a sonhar. Se você sonha e se você coloca meta. Qual tem sido o seu sonho? Quais têm sido as suas metas? Você é um adulto de sucesso dentro daquilo que você prospectou para você? Prospecte no seu filho através de você. Não fale para o seu filho o que ele precisa fazer. Seja para o seu filho o que ele precisa ser. E aí, todas essas pessoas em volta que muitas vezes vão falar para ele que ele não é capaz, não vão fazer sentido. Ele vai ver que você é capaz. Então, incentive seu filho a sonhar e a estabelecer grandes metas. E lembre-se, você, de também fazer o mesmo, permitindo que seu filho tenha perseverança, integridade, gratidão e que você seja o melhor espelho. E aí, eu vou terminar essa aula hoje com uma lógica de Albert Einstein que eu gosto muito. Na Alemanha, há muito tempo atrás, naquele inverno muito frio, dois amigos pequenos estavam patinando no gelo, com aquele patins, com aquela lâmina bem afiada. E eles estavam brincando e patinando e um deles chegou num ponto do gelo que o gelo se rompeu e esse amigo caiu naquela água gelada do lago congelado e ficou preso
no meio destes estilhaços de gelo. E o outro amiguinho logo veio correndo desesperado enquanto o outro gritava para ser salvo, e ele pensou que o amigo dele ia morrer congelado. E logo ele tirou o patins dele, quebrou todo o gelo à volta dele e conseguiu puxar esse amigo. Os bombeiros vieram resgatar, as ajudas, né, dos vizinhos chegaram próximo, e aí um dos homens que estavam ali do corpo de bombeiros disse, né, do salvamento, disse para o menino: como é que você conseguiu fazer isso? O gelo é algo tão duro e você, com o patins na mão, tão fraco, tão frágil, uma criança com uma mão tão pequena, conseguiu quebrar todo o gelo e salvar o seu amigo. E aí, um velho sábio que passava por perto disse: é porque não havia ninguém ao redor desta criança dizendo que ela não seria capaz. Então, seja essa pessoa que diz que seu filho é capaz. Gente, obrigado por esse tempo junto, que delícia! Clica aqui, se inscreva no canal Conexão Criança. Venha fazer parte dessa turma, venha dividir comigo. Me siga nas redes sociais, no Instagram, psicanalista Tereza Frati, e divida comigo e venha pegar aqui ferramentas para que você possa fazer do seu filho um adulto de sucesso. Nos vemos no próximo vídeo. Coloque o sininho, ative o sininho. Não deixe, esteja aqui, não deixe estes momentos passarem. É muito bom dividir com você toda essa experiência, todos esses estudos, para fazermos um futuro melhor, um futuro mais saudável e um futuro inspirador. Um grande beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo.